Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas, que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase, vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado, nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Carlos Drummond de Andrade. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, gente, esse poema que nós acabamos de escutar, do Carlos Drummond de Andrade, nos traz uma questão muito importante para começar a análise dessa aula de hoje. A Era Vargas, que inicia com a Revolução de 30, é uma ruptura em todo o período que vem anteriormente, desde a proclamação da República. A instauração de governos oligárquicos com Vargas começa a ser rompido e começa uma nova fase na história política e econômica do Brasil. O poema de Drummond, inserido dentro do contexto da Semana Modernista, acontecida aqui no Brasil em 1922, está questionando e instigando para que se acabe com todo esse período que estava se vivendo. Algo importante para ressaltarmos é que a chamada Revolução de 1930, na verdade, não poderia ser considerada como uma revolução, gente. Revolução pressupõe mudança na estrutura. E o que Getúlio Vargas fez com o Brasil a partir do momento em que ele entra no poder, não muda a estrutura, a base em que a sociedade brasileira estava colocada. Esse novo momento da história brasileira começa a ser colocado a partir das eleições de 1929. Nesse ano, aconteceu a famosa quebra da Bolsa de Nova York, onde, devido a uma superprodução, nós vamos ter uma crise, uma quebra em todo o sistema do capitalismo que estava colocado até então, o capitalismo liberal. O Brasil, gente, vale a pena lembrar, é produtor daquilo que a gente chama de economia de sobremesa. Ou seja, produtos que não são o principal no consumo das populações, como, por exemplo, o café durante esse final de século XIX e início do século XX. Assim, sempre que acontece uma crise em termos mundiais, a produção do café, a exportação do café é prejudicada, porque os países deixam de comprar esse produto. Dessa maneira, vai acontecer uma importante disputa entre as principais oligarquias do período, São Paulo e Minas Gerais. Isso vai acontecer porque a oligarquia de São Paulo, que vai ter seu principal capital oriundo da produção cafeeira, vai querer realizar uma valorização do café. Valorização do café é quando o governo deveria comprar o excedente do café para dessa forma tentar valorizar o preço do produto. Só que nesse período, Minas Gerais vai ser contra a valorização do café, o que vai acabar provocando uma cisão entre esses dois grupos que há décadas vêm fazendo aliança política dentro do Brasil. O Rio Grande do Sul, que é a terceira economia em importância no Brasil nessa época, vai novamente aproveitar de um racha entre a oligarquia de São Paulo e a oligarquia de Minas Gerais, fazendo aliança então com o pessoal de Minas. Dessa aliança vai surgir uma nova chapa concorrendo às eleições presidenciais de 1930. É a famosa Aliança Liberal. Nessa surge como candidato, então, Getúlio Vargas pela presidência da República, através da chapa do Rio Grande do Sul, chamada de Frente Única Gaúcha, João Pessoa concorrendo pela oligarquia da Paraíba e Minas Gerais, então, dando todo o apoio político para essa união.
Lembrando que Minas Gerais, gente, nessa época tem o maior curral eleitoral, ou seja, o maior número de eleitores. Essa expressão curral eleitoral, ela é oriunda, ela tem o seu significado vindo da questão que o eleitor, durante a chamada República Velha, não tem nenhum tipo de autonomia. Ele está preso numa espécie de curral, fazendo o que o coronel da sua localidade iria mandar. As eleições são extremamente fraudulentas nesse período no Brasil. O resultado das eleições de 1930, então, foi a vitória do candidato paulista Júlio Prestes. Seja por sistema fraudulento ou não, o fato é que Júlio Prestes acabou vencendo. Mas a Aliança Liberal vai ter uma forma de reverter esse fato. Antes mesmo da posse de Júlio Prestes, João Pessoa vai ser assassinado na Paraíba. Mas algo importante de se colocar, gente, é que o assassinato de João Pessoa teve um caráter extremamente pessoal. Nada de político teria envolvido o assassinato de João Pessoa. Mas Getúlio Vargas, liderando então a Aliança Liberal, vai acabar transformando esse assassinato, usando desse assassinato para acabar legitimando o golpe que ele pretenderia dar, que seria então a tomada de poder. Getúlio Vargas, dessa forma, acaba fazendo uma série de alianças políticas, inclusive com membros do antigo tenentismo ocorrido na década de 20 dentro do Brasil, para conseguir dar um golpe e tomar a presidência da República, derrubando então o Washington Luiz, que era o presidente na época. Essa foi a chamada Revolução de 30, gente. A partir de agora, Getúlio Vargas entra na presidência da República no Brasil. O governo provisório de Getúlio Vargas é o que vai se instaurar assim que o golpe é decretado. Provisório porque Getúlio Vargas derrubou, ao entrar no poder, a Constituição que vigorava até então, ou seja, a de 1891, a primeira Constituição republicana. Até que Getúlio escrevesse uma nova Constituição, seria então um período caracterizado por governo provisório. Como Getúlio entrou através de um golpe e como o Brasil recém havia passado por uma grande crise, uma crise inserida num contexto mundial devido à queda da Bolsa de 1929, uma série de articulações vão ter que ser feitas por Getúlio Vargas para ele conseguir se manter no poder. As soluções que Vargas encontra, então, vai ser basicamente aliança política. Em primeiro lugar, Vargas vai acabar dando uma série de benefícios para os principais apoiadores do seu golpe, como, por exemplo, os tenentes. Dessa forma, ele vai acabar afastando do poder todos os governadores que estavam no período até então, para que ele não sofresse nenhum tipo de ameaça de golpe, e acaba colocando o que a gente chama de interventores estaduais. Ou seja, pessoas que o próprio Vargas confiava e indicava para as províncias dentro do Brasil. Os principais beneficiados com os cargos de interventores estaduais foram antigos membros do movimento tenentista. Isso porque eles haviam sido fundamentais para Vargas conseguir dar o golpe em 1930. Outra questão que Vargas procura solucionar para se manter no poder vai ser o problema econômico. Isso ele vai acabar tentando resolver através de incentivos para novas áreas econômicas, não apenas para a área agrícola ou não apenas para o café brasileiro. Vargas vai começar a dar uma série de incentivos para a industrialização já nesse período. Outra questão importante é o apoio que Getúlio Vargas vai buscar no operariado brasileiro. Desde a campanha presidencial em 1930, Vargas já vem prometendo leis trabalhistas em benefício do trabalhador. Isso porque Vargas precisa cooptar o apoio dessa parte da população ao seu governo. E agora, ainda no período provisório, ele já vai começar a dar esses benefícios para o trabalhador. O período provisório sofre algumas modificações quando acontece a chamada Revolução Constitucionalista. Vamos agora escutar um texto importante sobre essa guerra. Um dos mais importantes acontecimentos da história política brasileira, ocorridos no governo provisório de Getúlio Vargas, foi a Revolução Constitucionalista de 1932, desencadeada em São Paulo.
Foram 3 meses de combate que colocaram frente a frente nos campos de batalha forças rebeldes e forças legalistas. A revolta paulista alertou o governo de que era chegado o momento de pôr um fim ao caráter revolucionário do regime. Foi o que ocorreu em maio do ano seguinte, quando finalmente se realizaram as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que iria preparar a Constituição de 1934. A Revolução Constitucionalista, então, gente, foi na verdade uma tentativa de tirar Getúlio Vargas do poder. Não vamos esquecer que por décadas as oligarquias brasileiras, principalmente a oligarquia cafeeira de São Paulo, esteve no poder no Brasil. Quando Vargas entra na presidência, acaba afastando esse grupo do poder. Através de uma aliança com o estado do Rio Grande do Sul e também com o estado de Minas Gerais, São Paulo começa a preparar a guerra que deveria derrubar Vargas. A justificativa para esse movimento foi o fato de que, mesmo depois de 2 anos de Getúlio ter entrado na presidência do Brasil, ainda não tinha elaborado uma nova Constituição para o país. Daí o nome desse movimento, então, Revolução Constitucionalista. Mas alguns dias antes da guerra estourar, tanto o estado do Rio Grande do Sul como o estado de Minas Gerais acabam retirando o apoio a São Paulo, muito provavelmente por causa de acordos políticos com Getúlio Vargas. Dessa forma, São Paulo acaba descobrindo, no momento em que a guerra acontece, que estava lutando sozinho contra o Brasil. Mesmo assim, gente, São Paulo consegue resistir por 3 meses. Isso porque foi fundamental durante essa guerra o papel da propaganda. O governo paulista bloqueou na entrada de São Paulo qualquer tipo de imprensa nacional. Só funcionava a imprensa do estado de São Paulo. Dessa forma, as notícias sobre a guerra eram extremamente manipuladas. Notícias como os paulistas venceram mais uma batalha eram extremamente comuns de chegar na capital paulista, incentivando a população a cada vez mais se dedicar para o conflito. Temos, por exemplo, como demonstração do apoio que a população de São Paulo dá para essa guerra, o movimento onde as quatrocentonas, famílias tradicionais ligadas aos barões do café, acabam doando ouro em prol da guerra contra Getúlio Vargas. Também o envolvimento de jovens, envolvimento de mulheres cada vez mais querendo participar, mesmo que fosse como enfermeiras da guerra, é algo extremamente comum desse movimento. Getúlio Vargas vai então buscar o apoio do exército brasileiro para conseguir liquidar com os paulistas. O exército só vai apoiar Getúlio Vargas com a condição de que ele afastasse os tenentes que estavam envolvidos como interventores estaduais. Isso porque não vamos esquecer que os tenentes são considerados desertores do exército brasileiro. Com o apoio do exército, é praticamente impossível a guerra durar muito tempo e Getúlio vai conseguir acabar com esse movimento. Mesmo assim, mesmo saindo como vencedor da Revolução Constitucionalista de 1932, Getúlio Vargas acaba sendo obrigado a convocar uma Constituição, porque o caráter de que ainda não existia essa Constituição dentro do Brasil acaba ficando muito evidente, mesmo através da imprensa. Dessa forma, então, é escrita a nova Constituição brasileira, a Constituição de 1934. A Constituição de 1934 acabou trazendo uma série de inovações para a história do Brasil. Dentre essas, podemos citar a questão das leis trabalhistas que Getúlio Vargas vai começar a incorporar ao texto constitucional. Também é muito importante o fato de Getúlio ter instituído o voto secreto. Esse vai conseguir diminuir um pouco o coronelismo que foi tão marcante nas eleições fraudulentas até o período que Getúlio entra no poder. Também temos a instauração do voto feminino, o que não era permitido até esse período dentro do Brasil. Outra inovação de Vargas vai ser o mandato presidencial por 4 anos sem reeleição. E também vai ser eliminado o cargo de vice-presidência da República. Colocada uma nova Constituição, começa então o chamado período constitucional de Getúlio Vargas, que vai de 1934 a 1937.
O mais importante desse período, gente, é a atuação de dois grupos no Brasil. A Ação Integralista Brasileira, conhecida como AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, conhecida como ANL. Os integralistas estão sendo influenciados por um movimento que está surgindo em diversos países nesse mesmo período na Europa. Portugal, Espanha, Alemanha, Itália são alguns dos exemplos de países com governos fascistas que vão começar a surgir desde a década de 20. Os integralistas dentro do Brasil vão ter forte influência desses movimentos fascistas europeus. Já a ANL vai ser um grupo organizado a partir da Terceira Internacional Comunista. Essas internacionais comunistas, porque ocorreram várias, são uma espécie de encontro mundial de todos os partidos comunistas. O Brasil, através do PCB, através da liderança de Luiz Carlos Prestes, participou então desse encontro que aconteceu. O que se estabeleceu na Terceira Internacional é que o grande inimigo dos comunistas nesse período, década de 20 e início da década de 30, são os movimentos fascistas. Era preciso, então, fazer algum tipo de reação, algum tipo de bloqueio ao avanço dos fascistas no mundo. No Brasil, com a liderança do Prestes, vai se organizar, então, a Aliança Nacional Libertadora, um grupo de tendência comunista que deveria agir junto ao operariado para tentar bloquear o avanço fascista aqui no país. A questão é que Vargas vai usar desses dois grupos para ter privilégios ou para trazer benefícios para o seu poder. Os integralistas ele acaba usando principalmente a força paramilitar desse grupo, uma espécie de força armada que eles tinham. Vargas, já nesse período, está começando a consolidar a imagem do pai dos pobres, ou seja, aquele governo que estava dando uma série de benefícios para os trabalhadores. Dessa maneira, Vargas vai usar da força paramilitar dos integralistas para coibir qualquer tipo de movimento operário, como por exemplo as greves. Assim, primeiro chegavam as forças integralistas. Logo depois, então, quando o movimento grevista estava praticamente controlado, é que as forças oficiais chegavam, saindo então de cena os integralistas. Já a ANL, Getúlio Vargas vai se aproveitar da aproximação, da simpatia que o próprio operariado tinha por esse movimento, devido ao caráter comunista que eles tinham. Não vamos esquecer que desde a década de 20, junto ao movimento operário, quem tem maior influência aqui no Brasil é a organização comunista. Getúlio permite que a ANL permaneça na legalidade por algum tempo, para ter um caráter mais simpático, digamos, junto ao operariado. Quando isso não é mais do interesse de Getúlio, ele simplesmente coloca a ANL na ilegalidade. Contra isso vai acabar acontecendo o que a gente chama de intentona comunista, que foi um movimento isolado acontecido em alguns locais dentro do Brasil, como por exemplo no Rio de Janeiro, e em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Mas foram rebeliões isoladas, gente. De forma alguma houve uma real ameaça de tomada do poder por parte dos comunistas. Mas Vargas vai acabar usando desses movimentos para começar a instaurar dentro do Brasil aquilo que a gente chama de temor vermelho. Colocar um medo na população de que os comunistas efetivamente poderiam tomar o poder. Dessa forma, por 2 anos, Getúlio Vargas consegue governar o país em estado de sítio, ou seja, com uma praticamente total redução dos direitos civis do cidadão. Um episódio importante que marca a nossa história nesse período é o caso da Olga Benário. Essa era uma alemã judia e comunista que viveu nesse período. Olga vivia na Rússia, trabalhando para o Partido Comunista, onde ela acaba conhecendo o nosso líder do PCB, Luiz Carlos Prestes, e vem com ele para o Brasil. No momento em que acontece a intentona comunista, Olga Benário é presa e é entregue para a Gestapo, a polícia nazista alemã. Olga Benário vai ser morta, então, algum tempo depois, dentro de um campo de concentração nazista. E o Luiz Carlos Prestes, por sua vez, vai ficar preso aqui no Brasil até 1945.
A situação política no Brasil começa então a ser modificada em 1937, quando o Congresso brasileiro se nega a renovar por mais uma vez o estado de sítio. Só lembrando que a cada 6 meses um estado de sítio deve ser renovado quando é instaurado. O Plano COIN vai ser a nova estratégia que Getúlio Vargas vai usar, então, nessa conjuntura da negativa de renovação do estado de sítio por parte do Congresso brasileiro. Essa seria a descoberta de um plano secreto dos comunistas dentro do Brasil, onde tentariam assassinar os principais líderes políticos, inclusive Getúlio Vargas, para que conseguissem, então, tomar o poder. Novamente, através da ameaça comunista, através do chamado temor vermelho, Getúlio Vargas consegue legitimar um novo golpe no país. Com isso, ele consegue então decretar o Estado Novo dentro do Brasil, que vai ser o período ditatorial de Getúlio Vargas. Para entendermos um pouco melhor sobre esse período que chamamos de Era Vargas, é importante nos perguntarmos quem, afinal, foi esse homem Getúlio Vargas, o maior estadista da história do Brasil. Para começar, podemos colocar que Getúlio nasceu no município de São Borja, no atual estado do Rio Grande do Sul. Getúlio era um latifundiário, um oligarca, como tantos outros dentro do Brasil. Sua educação foi feita na Faculdade de Livre Direito de Porto Alegre, onde hoje fica a atual Universidade do Rio Grande do Sul. Vargas se formou politicamente dentro do PRR, Partido Republicano Rio-Grandense, que tinha na sua base doutrinária uma filosofia francesa chamada de positivismo. O positivismo foi criado por Augusto Comte e pregava que toda a sociedade deve chegar ao estágio positivo. O estágio positivo seria um momento de maior desenvolvimento que alguma sociedade pudesse chegar. Mas para que se alcançasse o estágio positivo, era necessário um governo extremamente forte, controlador, que guiasse a sociedade até esse pleno desenvolvimento. Daí é que vem o lema da bandeira brasileira: ordem e progresso. Ordem, um governo autoritário, centralizador, e progresso, então, esse desenvolvimentismo, esse estágio positivo de uma sociedade. Não podemos estranhar o fato de Getúlio Vargas ter tendências autoritárias. Ele foi criado na base doutrinária do positivismo. Mas é importante colocar que não é apenas o caráter autoritário o que marca o governo de Getúlio Vargas. Getúlio também é influenciado por questões que estavam aparecendo na sua época, tanto na América Latina quanto na Europa. Como, por exemplo, o dar as leis trabalhistas para o operariado urbano, também a questão do populismo, são todos fatores que vão marcar o governo de Getúlio Vargas. Vamos agora dar uma olhadinha nas nossas dicas de estudo, gente. Bem, pessoal, para analisar um pouco melhor esse período do governo Vargas de 1930 a 1937, existe um filme chamado O Velho, que é bastante interessante. Esse filme mostra a vida de Luiz Carlos Prestes. O que vocês devem buscar analisar é o envolvimento desse líder comunista dentro do Brasil com o governo de Getúlio Vargas, tentando analisar, por exemplo, como que vai se dar o envolvimento do Prestes na intentona comunista de 35. Bem, gente, por hoje é só. Até a próxima! Na aula de hoje estudamos a Era Vargas, 1930-1937. Vimos o governo provisório, 1930-1934. Nesse período, o que Vargas vai tentar fazer é uma série de alianças para conseguir se manter no poder, buscando então o apoio de tenentes de parte das oligarquias, assim como do operariado urbano. Analisamos também governo constitucional, 1934-1937.
O que marca esse período é o uso que Getúlio vai fazer da ação integralista brasileira, assim como da Aliança Nacional Libertadora. Getúlio consegue se aproximar do operariado e, ao mesmo tempo, coibir qualquer tipo de movimento operário. Bons estudos! Olá, professor. Para trabalhar esse primeiro período do governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 1937, eu acredito que seja importante tentar desmistificar um pouco esse caráter de Getúlio ser considerado como o pai dos pobres. Isso pode ser feito através de análises críticas sobre a política populista que Vargas adotou dentro do Brasil. Outra questão que me parece muito relevante é tentar mostrar para os alunos que a atuação tanto dos comunistas quanto dos integralistas, que têm tendências fascistas, dentro do Brasil, é totalmente influenciada por atuação desses grupos na Europa. Bom, professor, por hoje é só e até a próxima.